Então, meus amigos, vamos lá. O último conteúdo de Mate 2 da primeira apostila. Trigonometria no triângulo qualquer. Na última aula eu falei da trigonometria do triângulo retângulo específico, o ângulo de 90 graus. Agora, e se eu quiser um triângulo qualquer que não é o de 90 graus? Qualquer outro ângulo, qualquer outro triângulo. Eu vou resolver usando duas leis. A primeira, lei dos cossenos. Quando eu uso a lei dos cossenos, é quando eu tenho, me dado dois lados e eu peço o terceiro. E o ângulo entre eles. Ok? Qual é a fórmula? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 que multiplica B, que multiplica C, e o cosseno do ângulo entre os lados que eu tenho. Então, vamos lá. Tenho dois lados, quero o terceiro. Lei dos cossenos, lei dos senos. É quando eu tenho um só lado, quero o outro, mas eu tenho dois ângulos. Tenho um lado só, quero o outro, mas tem dois ângulos. Como é que eu faço? Lei dos senos. B está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como A está para seno de θ, que é o seno do ângulo oposto a ele. Vamos fazer dois exercícios aqui agora. Vamos lá. Primeiro exercício. Em um triângulo, os lados de medida 6 raiz de 3 centímetros e 8 centímetros formam um ângulo de 30 graus. Determine a medida do terceiro lado. Então, eu tenho um triângulo, um lado 6 raiz de 3, o outro 8. O ângulo entre eles 30 graus, eu quero saber o valor de x. Como é que eu faço isso? Dois lados e um ângulo. Quero o terceiro. Lei dos cossenos. X ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 raiz de 3 ao quadrado, menos 2 que multiplica um lado, que multiplica o outro, que multiplica o cosseno do ângulo entre os lados dados. Resolvendo, não é isso? 6 ao quadrado é 36, raiz de 3 ao quadrado é 3. Olha aqui, 2 vezes 8 vezes 6 vezes raiz de 3 vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Esse 2 sempre vai cortar com esse primeiro. Sobrou o que nesse lado aqui? Ó? 8 vezes 6, raiz de 3, 3. Fazendo a conta, vai me dar raiz de 28, fatorando 2 raiz de 7. Um exemplo de lei dos cossenos. Dois lados, pedi o terceiro e um ângulo entre eles. Vamos lá agora, um de exercício de lei dos senos. Um triângulo ABC possui os ângulos A 30 graus e C 120 graus. Além disso, o lado AB desse triângulo mede 100 centímetros. Qual a medida do lado BC? Então, triângulo ABC, ângulo A 30 graus, ângulo C 120 graus. Ele disse que AB é 100, ele pediu BC. Olha só, gente. Eu dei um só lado, pedi o outro, mas eu tenho dois ângulos. Então, eu tenho dois ângulos e um lado, quero o terceiro. Desculpa, quero o segundo. Quero o outro lado. Lei dos senos. X está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como 100 está para seno do ângulo oposto a ele, que é o 120 graus. Uma observaçãozinha, não é isso? No triângulo, o seno do primeiro e do segundo quadrantes tem o mesmo valor. Então, o seno de 60 é a mesma coisa que o seno de 120. Naquela tabelinha do fundamental não existe o 120, existe o 60. Mas eu sei que seno de 60 graus é igual a seno de 120 graus. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. X está para seno de 30 meio, assim como 100 está para seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Cortei os dois aqui embaixo. Vou multiplicar em x. X é igual a 100 sobre raiz de 3. Vou racionalizar, raiz de 3. 100 raiz de 3 sobre 3. Então, esse é o valor de x. Então, meus amigos, lei dos cossenos, lei dos senos. Eu dou dois ângulos e um lado. Pedi o outro lado. Ok? Obrigado, espero que eu tenha entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço, fiquem com Deus.